quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então você já consegue perceber que esse texto aqui fala de uma ordem bastante peculiar que o Senhor deu ao seu profeta. Você imagine uma coisa, né? Você simplesmente está tocando a sua vida, você ama o Senhor, serve o Senhor, aí simplesmente Deus chega para você, fala ao seu coração e diz o seguinte: ó, você vai agora parar de viver a sua vida normal, a sua vida certinha, toda bonitinha, todo arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, né? E você vai agora fazer uma coisa totalmente fora dos quadros. Você vai, nesse momento, ter uma atitude que vai causar escândalo para as pessoas. Aí você fica pensando 10 vezes se de fato é Deus que falou com você ou se é uma coisa da sua cabeça. Você imagina a situação? Deus te chama para fazer um ato profético. E o que seria esse ato profético, né? Muitas vezes as pessoas acham que um ato profético é apenas uma encenação teatral, como tantas que a gente já fez aqui na igreja, né? Eu lembro do Robert, né, fazendo o papel da morte numa peça de teatro, né? Ele é dedicado à vida, né, Robert? Não à morte, né? Mas ele fez o papel da morte numa peça teatral que tivemos aqui, numa das cantatas que tivemos aqui, né? Mas um ato profético feito por um homem de Deus, para uma mulher de Deus no passado, especialmente no Antigo Testamento, é mais do que simplesmente uma cena teatral. É mais do que simplesmente você estar fazendo uma atuação performática para facilitar o entendimento de alguma mensagem. É muito mais do que isso. De acordo com a Bíblia, vários profetas tiveram esses atos proféticos, e cada ato desse tinha o objetivo também de passar uma mensagem de modo ilustrado e impactante, mas muito mais do que isso, tinha também todo um aspecto de envolvimento e de implicações na vida espiritual da nação de Israel e do povo que recebia a mensagem, inclusive do próprio profeta, que ensinava a mensagem. Era uma mensagem, portanto, viva, que estava ali sendo apresentada de modo impactante para as pessoas, para as nações. Por exemplo, aqui nossa igreja, o diácono Júlio César, ele conta a sua história, conta o seu testemunho de conversão. Ele, de fato, veio aqui meio a contragosto no início, mas quando ele chega aqui na igreja, ele é impactado com uma peça de teatro. E após ele ser impactado por essa peça de teatro, ele se rende ao Senhor. Ele se converte ali, numa situação de peça teatral. Mas veja como o Senhor pode usar. O Senhor pode usar para a conversão de pessoas uma música, pode usar uma peça teatral, pode usar uma pregação, pode usar o testemunho de alguém de modo informal, pode usar um trabalho evangelístico na rua. O Senhor pode fazer muitas coisas. E nesse momento a gente percebe o quanto o Senhor no passado usou atos proféticos para que estivesse trazendo então resultados espirituais para a nação e também estivesse trazendo um impacto mais abrangente, um impacto maior na mensagem em si que o profeta estava proferindo. Por exemplo, temos aqui atos proféticos em Isaías capítulo 20, você vai ver que ali Deus mandou que Isaías, o profeta, andasse nu e descalço por 3 anos como sinal contra o Egito e a Etiópia. Era uma mensagem internacional e estava ali, então, Isaías causando escândalo, especialmente porque na cultura judaica, assim como é também a nossa cultura aqui no Brasil, é um ato escandaloso alguém andar no meio da rua sem roupa nenhuma, descalço sem roupa nenhuma, não é? E ali
Ele estava, então, encenando essa situação de vergonha dessas nações que estavam, então, sendo julgadas por Deus. Eram nações importantes à época. Ezequiel também, o profeta Ezequiel, no capítulo 12, você vai ver que Ezequiel fez uma caminhada simbólica carregando as suas coisas como se estivesse fugindo, representando o exílio de Israel que ainda viria. Então estava ali o profeta Ezequiel carregando os seus pertences, numa caminhada longa, uma caminhada que estava sendo vista, não era uma caminhada que ninguém via, mas essa caminhada tinha o propósito de ensinar e de mostrar profeticamente para a nação o que aconteceria no futuro, que seria o cativeiro que o povo enfrentaria como juízo de tudo aquilo que eles estavam negligenciando no serviço ao Senhor. Um outro exemplo também é Jeremias, no capítulo 13, quando ele foi também chamado por Deus para comprar um cinto de linho, e então escondeu, o desenterrou depois, simbolizando a ruína de Judá, porque o cinto, quando ele enterrou e depois retirou para ver como estava, ele já estava completamente corroído pelo tempo, pela umidade e pela terra. Então, ali Deus estava mostrando a situação espiritual de Judá sendo corrompida pela idolatria, pelo pecado. E o último exemplo que eu quero deixar para vocês é o exemplo que estamos usando aqui hoje, e vamos dar assim, bastante ênfase a ele, é o maior exemplo de ato profético, tanto com a mensagem profeticamente passada com impacto, quanto também o impacto na própria vida pessoal do profeta. E você percebe aqui como a vida do profeta está completamente debaixo da mão de Deus. Porque Deus simplesmente chega para Oséias, um profeta, um homem de Deus, um homem santo, um homem que procurava fazer as coisas certas. Então Deus chega para ele e fala, olha só, você agora vai ensinar e vai mostrar para a nação profeticamente algo que está acontecendo na vida espiritual da nação e algo que realmente vai causar dor a você. E com essa dor que vai acontecer com você, isso vai demonstrar a minha própria dor com respeito a como eu enxergo, como o próprio Deus vê a ação de Israel contra ele próprio, que era o Deus da nação, que era tido no Antigo Testamento como o marido, o esposo da nação que ele escolheu, que é a nação de Israel. E você percebe aqui o seguinte, que na época de Oséias tudo estava bem, quase tudo estava bem, né? O mais importante não estava, mas era uma nação que estava vivendo em prosperidade. O reinado aqui era de Jeroboão II. Então era um povo que estava numa fase boa do ponto de vista econômico, uma fase muito boa, né, nessa área econômica. O povo estava bem, estava feliz, o povo estava abastado, tinha bastante comida, tinha bastante conforto, estava bem. Mas o povo não estava bem na sua vida espiritual. Nos aspectos espirituais da vida do povo, o povo não estava bem. O povo estava devendo a Deus a adoração exclusiva. O grande mal do Antigo Testamento era essa fraqueza que o povo tinha de adorar a deuses falsos, a deuses que não existiam, aos deuses da cultura pagã. E às vezes eu ficava perguntando, mas que fraqueza esdrúxula é essa? Porque para a gente, fraqueza na área espiritual não tem a ver com idolatria. Ou você já se sentiu, hoje, depois de crente, às vezes depois de anos, né? Você já se sentiu atraído para se ajoelhar lá para uma estátua de barro, numa igreja católica ou no centro de Umbanda? Você já se sentiu atraído? O grande pecado da sua vida é você
se sentir atraído para se ajoelhar diante de um Deus falso, diante de uma imagem falsa de escultura. Será que isso seria o ponto fraco da sua vida? Eu vou arriscar responder por você. É claro que não. Para nós que somos cristãos, para a gente já está bem assentado em nossa mente que Deus é o único Deus verdadeiro e todos os outros deuses, a gente até pode respeitar a fé que a pessoa tem lá na sua religião, na sua tradição, mas para nós é muito claro isso. Deus é o único Deus verdadeiro, só Ele que é digno de ser adorado. Para a gente não é um calcanhar de Aquiles pensar o seguinte, se as coisas não estão indo bem na minha vida, então eu vou abandonar Deus e vou adorar a um outro Deus diferente. Entende que para a gente isso não é um ponto fraco. E eu ficava perguntando, por que para Israel era? Por que para Israel era tão fácil errar, adorando, se ajoelhando diante de um Deus, de uma estátua de Baal, por exemplo, que era um Deus cananeu do trovão, era um Deus cananeu também, que cuidava da fertilidade, cuidava do tempo, da colheita. E as pessoas chegavam a sacrificar crianças para poder agradar a Baal. Especialmente Moloque, que era um outro deus também do mundo antigo, mas especialmente Baal, que era os deuses falsos mais famosos da Bíblia. Era o deus de Sidom, adorado em Sidom. E ali estava o Deus que, às vezes, o povo sacrificava seu filho recém-nascido para que estivesse comovendo Baal, com o sangue daquela criança sendo jorrado ali no altar. E então, Baal teria a condição de, ao ser impactado por aquele sacrifício infantil, ele então abençoar os pais da criança com fertilidade, com outros filhos que eles teriam, com riqueza, enfim, com prosperidade. Por que isso? Por que isso acontecia? Você já parou para pensar no fascínio que algumas histórias exercem sobre nós quando vamos ao cinema? Há alguns anos atrás, o grande fascínio da cultura pop era você ir para o cinema para assistir a saga dos Vingadores. Não é? Aquela saga do grande vilão Thanos, né? Aquele vilão cheio com a cara toda quadrada lá, cheio de fissura, com aquela pele roxa. O grande vilão, você queria ver como é que ia acontecer aquele negócio, como é que ia terminar aquela história. É fascinante, para a gente é só uma história, ninguém se ajoelhava lá para adorar os Vingadores ou Thanos, principalmente Thanos, ninguém adorava Thanos. Não era uma situação dessa, mas entende o fascínio da história. O quanto uma história bem contada envolve a gente, mexe com o nosso desejo de ver a vitória, de ver uma situação fora do ordinário. E alguém simples, comum como a gente, conseguir fazer algo extraordinário e sair vitorioso no final. Isso mexe com as nossas emoções. As histórias de Baal eram histórias como essas, dos outros deuses também. Baal lutando, montado num cavalo sobre as nuvens e cavalgando com os raios e dominando os raios, dominando a natureza, lutando contra a serpente do caos. Aí você ainda vai comparar com outros deuses, os deuses egípcios, que eram animais que o povo conhecia bem, divinizados. Então você tem lá a serpente, você tem o jacaré, você tem o crocodilo, na verdade, né, lá no Egito, você tem outros deuses, a águia, o falcão, todos eles divinizados, o chacal. Aí você percebe o quanto essa esfera mágica, ela traz o encanto para as pessoas, porque tudo está debaixo de uma história bem contada. Além do fascínio acontecer pela história, e vem aqui o grande pecado, que era o que de fato afrontava a Deus, tentar representar o divino através de uma imagem ordinária, né,
e você contando uma história mentirosa para poder fazer essa história ser bastante interessante e palatável. Mas aqui vem um grande detalhe que nem sempre a gente leva em conta. O que muito afronta o coração de Deus é quando a gente, por algum tipo de linguagem espiritual, e Deus vai entender essa linguagem, quando a gente fala para Ele o seguinte: Senhor, eu até amo o Senhor, mas eu acho que o Senhor não é suficiente. Sabe por quê? Porque quando o povo adorava a Baal, ele não parava de adorar a Jeová. Eles continuavam adorando a Yahvé. Continuavam sacrificando, continuavam obedecendo às festas, continuavam lá no tabernáculo e depois no templo, adorando a Deus, seguindo a lei cerimonial. Mas junto com essa devoção correta, bíblica a Deus, como ele exigiu, eles colocavam: olha só, não é suficiente. Além de estarmos adorando a Deus, poxa, não custa nada termos uma proteção especial, uma proteção além. Baal também pode complementar a nossa proteção. A Asherá também pode completar a nossa devoção. A nossa vida de santidade espiritual, ela pode ser incrementada quando eu coloco o Moloque na equação. A mensagem que eu estou passando para Deus é o seguinte: o Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus, eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas o Senhor não é suficiente. Mas, além do Senhor, eu também preciso fazer uma fezinha aqui num Deus diferente, para quem sabe eu consigo agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Entende o que eu estou dizendo? Você já sabe onde eu vou chegar. Como é que Deus enxergava isso? Deus enxergava, e ainda hoje enxerga, a idolatria como adultério espiritual. E até mais do que adultério, como prostituição espiritual. E aqui eu preciso fazer algumas ressalvas do que era a visão de prostituição no Antigo Testamento, na época bíblica, até no Novo Testamento chega essa própria visão, e a visão que nós temos hoje. Hoje, na nossa cultura, a prostituição ela acontece, de modo literal, apenas quando alguém, seja mulher, seja homem, vende o próprio corpo para poder levantar dinheiro e ter uma vida que a gente diz que é vida fácil. Eu não acho que seja uma vida tão fácil assim. Mas vá lá, né? A cultura diz que é uma vida fácil, então a pessoa vende o próprio corpo para poder nem propriamente ser a questão do prazer. Ele vende o prazer que ela pode proporcionar para o cliente, para quem está pagando. A pessoa que está na situação de prostituição nem tem tanto prazer assim. O prazer da pessoa é pelo dinheiro que ela consegue com isso. Pela vida, pouco mais de conforto que ela consegue gerar com isso. E a riqueza que ela consegue gerar com isso. Mas o que eu estou dizendo é que na época do Antigo Testamento, a prostituição, além de ter o fator econômico, dinheiro que é a grana, né, que a prostituta podia levantar na época, não tinha prostituição do homem, o homem era sempre o cliente, a mulher é que era a prostituta na época. Mas além dessa questão monetária, da própria sobrevivência da mulher, tinha também um aspecto que era a prostituição de culto. A prostituição cultual, porque na esfera do culto pagão, o sexo feito dentro lá do ritual também era uma forma de adoração à divindade. Então você estava simbolicamente, através do ato sexual, você estava ali também mostrando que você está adorando ao Deus que cuida da fertilidade humana, que cuida da natureza, da prosperidade, como era o caso de Baal. Então, sim, Baal era um Deus falso, que tinha também no seu culto a esfera de adoração envolvendo sexualidade.
e tinham as prostitutas dedicadas ao templo, que se vendiam ali na prostituição, e todo o resultado financeiro ela entregava para o templo pagão de Baal para poder sustentar a adoração a Baal. Provavelmente, pelo que eu pude estudar e fazer o estudo histórico-cultural aqui da época de Osés, não era esse o caso de Gomer, a mulher que Deus mandou que Osés puxasse e se casasse com ela. Gomer, muito provavelmente, não era uma prostituta cultual. E também o mais provável é que nem fosse uma prostituta dessa de que queria dinheiro. Uma prostituta para poder fazer dinheiro com isso. Muito provavelmente era apenas uma mulher volúvel nas suas emoções, que tinha, portanto, uma propensão de buscar no adultério algo que ela achava que faltava no seu próprio casamento com Oséias. Então, era uma mulher que amava Oséias, provavelmente, mas não a ponto de se dedicar exclusivamente a ele. Era uma mulher que buscava no adultério, que na visão do Antigo Testamento era equivalente à prostituição, buscava, portanto, no adultério um complemento ao amor que ela já tinha dentro de casa com o seu marido Oséias. Já tinha filhos com ele. Mas ela não se contentou com isso. Em Provérbios você percebe, em várias passagens de Provérbios, o Salomão dizendo com sabedoria, e o que é até irônico, porque Salomão errou justamente não praticando o que ele fala em Provérbios, mas ele falando da facilidade da mulher adúltera, da mulher que é prostituta naquela cultura, e, portanto, no modo como os homens erravam e caíam, dando vazão a essa busca de mulheres assim, de vida fácil naquela época. Mas eram mulheres que se tornavam facilmente marginalizadas, mal faladas socialmente. Gomer estava enquadrada numa situação muito provavelmente como essa. Casada com filhos, mas Deus já sabia que Gomer tinha no seu coração essa falha de caráter. E então, ela não contente com a vida feliz que ela tinha, ela abre mão disso para buscar uma aventura nos braços de outros homens. Entende? Quando você tem tudo dentro de casa, mas mesmo assim você, por questões emocionais, acha que é fora do que você tem que você vai ser feliz? Geralmente as pessoas que fazem assim, elas se arrependem e destroem a própria vida buscando uma felicidade, uma aventura, uma emoção que está além daquela bênção que o Senhor já havia dado. E a pessoa era feliz e não sabia disso. E então Deus chega para Osés e fala o seguinte, olha só, você vai fazer isso e vai se casar com essa mulher Gomer, porque simplesmente eu preciso que você ilustre e as pessoas vão ver o seu sofrimento, quem está próximo de você vai acompanhar de perto a sua dor. As pessoas que estão um pouco mais distantes do seu círculo social vão ver de longe a vergonha social que você vai enfrentar. Você vai servir de piada para essas pessoas. Até hoje aqui no Brasil fazemos piada com isso. Chamamos de corno manso, chifrudo. Não é assim que a gente faz? Pois é, Osés recebeu essa pecha. Ele recebeu esse tipo de zombaria. Especialmente numa sociedade patriarcal, extremamente machista, como era a sociedade do mundo antigo. Osés passaria pela dor, pelo sofrimento, pela vergonha, não apenas de estar casado com uma mulher que se coloca nessa circunstância. E há uma coisa interessante quando você estuda a questão histórico-cultural,
é que, naquela época, os próprios filhos, quando percebiam que a mãe tinha um tipo de vida assim, não era nem o marido, eram os próprios filhos que tomavam a iniciativa de expulsar a mãe de casa, para preservar a boa índole, para preservar a imagem do pai, que estava ali sendo fiel à sua esposa, no caso desse. E foram os que os filhos de Oséias e Gomer fizeram com ela. Eles a expulsaram de casa. E o que acontece aqui é todo um enredo social sendo construído ao redor de Oséias. E Deus fala claramente com ele: você vai amar essa esposa mesmo ela sendo desse jeito. Você vai fazer muito mais do que isso. Você vai ver o seu casamento se desfacelar na sua frente. Você vai ver o seu casamento virar pó. Você vai ver, inclusive, com o seu sofrimento emocional e social, a vergonha pública que você vai enfrentar, você vai ver a sua própria imagem pública sendo também colocada no chão. E além disso, você vai depois se humilhar. Vá lá no campo de prostituição onde sua mulher estiver, porque não havia se divorciado ainda. Oséias não iria dar carta de divórcio para ela ou carta de repúdio. Ele teria o direito, mas Deus não mandou ele fazer isso. Deus mandou com que ele engolisse em seco o seu próprio orgulho, se humilhasse socialmente, fosse lá no campo em que a sua esposa estava adulterando, quem sabe até na casa do próprio amante dela, ou dois amantes, se forem mais de um, buscá-la, trazê-la para casa novamente e lutar para restaurar um casamento que estava completamente em frangalhos. Você entende como isso estava doendo no coração de Oséias? Você entende o quanto isso estava machucando o coração de Oséias? E agora, com seu orgulho ferido e tendo uma missão quase que humanamente impossível, resgatar e restaurar o casamento nessas circunstâncias. E talvez reconstruir a sua própria imagem pública, agora manchada por causa disso. E não por culpa dele, mas por culpa da mulher. Ou até indo mais além disso, sendo tudo um plano divino para que Oséias fizesse um ato profético que trouxesse dores na sua caminhada com Deus. Nesse ato profético, ele estava simbolizando, ele estava vivendo na pele, sofrendo na pele, arrancando sangue do seu próprio corpo, do seu próprio coração, sangrando por dentro, engolindo o choro, engolindo o seu orgulho pessoal masculino, até se colocando em perigo de sofrer represálias sociais, porque outros homens podiam achar: olha só, você está dando mole aí, você está criando problema para a gente. E se as outras mulheres quiserem fazer isso também e acharem que eu tenho que relevar como você está relevando e perdoando a sua mulher? Era todo um risco e um perigo que Oséias estava sofrendo. Mas Deus foi muito claro ao dizer para ele: é assim que eu me sinto com respeito a Israel. Ao povo que eu escolhi, um povo que eu amei, um povo que é tido como a minha esposa, um povo que eu me dediquei a construir tudo o que era necessário para que esse povo pudesse sair do seu estado de prostração contra os outros povos e poderem de fato estarem me adorando, me servindo e sendo uma nação dentro do propósito que eu escolhi para essa nação. Propósito de santidade e de bênção. Mas o povo estava buscando complemento daquilo que Deus deveria ser mais do que suficiente. E o povo queria complementar
aquele que é o Todo-Poderoso e é mais do que suficiente, com as migalhas que achassem no lixo do diabo. A minha pergunta para você é muito clara. Será que a gente é tão diferente assim da nação de Israel no passado? Será que a nossa vida espiritual ela é tão reta? A nossa condição no gráfico da fé é sempre retilíneo. Eu estou numa constante de uma espiritualidade além do normal. Às vezes é assim que a gente exagera sobre a nossa própria vida espiritual, né? Mas será que eu sou tão diferente assim de Israel? Será que minha vida também não está aos poucos dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida, é Deus no mundo, só o Senhor é Deus. Mas olha só, eu também preciso de uma garantia. A garantia de um emprego com uma carteira assinada, estável. Não que seja errado buscar isso, mas é errado se você coloca isso como condição essencial para você ser feliz. Entendeu? Ah, Senhor, o Senhor é tudo para a minha vida, mas olha só, está faltando o casamento. Quando era solteiro, pastor, e sofrendo os preconceitos de um pastor evangélico solteiro ainda, porque, sim, tem preconceito. Eu digo para você com dor no coração, mas sim. O preconceito que o pessoal tem com o padre que tenta se casar, ou que se envolve com alguma paroquiana, é um preconceito que na igreja evangélica se tem contra um pastor que é solteiro ainda. Até você vê como é que Márcia me salvou, né? A situação que eu estava. Mas qual era a situação? De precisar ter um casamento, mas não tinha achado ainda a pessoa certa. Gente, me empurravam cada situação. E eu tinha que falar não. Sabe quando você nega a comida, mesmo estando com fome, mas você não pode comer aquela comida, mas você tem que negar? Empurravam para mim umas situações ali que eu falei, misericórdia, Senhor. O pessoal acha que porque eu sou pastor eu aguento qualquer situação, né? Não é desse jeito. Peraí, vai devagar. Não é? Vai devagar que o pé é de barro. Até que finalmente Deus recompensou. Chegou Márcia na minha vida, ela fez toda a diferença e eu vivo um paraíso no meu casamento desde que eu conheci Márcia e me casei com ela. Entendeu? Eu acho que eu também sou bom para ela, né? Acho que ela também vai dizer a mesma coisa para mim. Mas essa é a questão, essa é a questão. Nós não podemos, nenhum de nós, nem eu, nenhum de nós pode colocar, Senhor, para eu ser feliz, é o Senhor e mais alguma coisa. Porque se eu faço isso, eu não estou colocando Deus como suficiente, como tudo o que eu realmente preciso, e eu não estou dando para Ele a exclusividade do meu coração. É o que a Bíblia diz, eu não posso ter o coração dobre. O coração dobre é aquele coração que fica dando um passo para cá, depois um passo para lá, e é inseguro, é indeciso, não sabe para onde vai. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento dividido. Eu não posso achar que eu preciso de mais alguma coisa além de Deus para ser completo, para ser feliz aqui na terra. Quando eu sou completo com Deus, todo o restante que eu desejo, casamento, emprego, uma situação estável na vida, saúde, a cura de uma doença, né, de alguém da família, enfim, tudo isso passa a ser periférico. Tudo isso passa a ser algo que está ao redor de mim, que pode compor o contexto de bênção. Mas não é o que é essencial. O essencial para a minha felicidade, o essencial para a minha vida, é única e exclusivamente eu estar completamente entregue nas mãos do Senhor. Eu pensei, como é que Oséias sofreu? Por que Deus fez isso com Oséias? Por que Deus fez o que fez com Jó?
Por que que Deus faz o que Ele quer fazer com a minha vida, me fazendo sofrer hoje? Será que Deus é sádico? Será que Deus tem prazer no meu próprio sofrimento? Ele sente prazer em me esmagar, em me apertar, me ver sangrar, me ver chorando de madrugada? Não. 1000 vezes não. Deus não é sádico, Deus não tem prazer no sofrimento humano. Mas Deus sabe do poder do sofrimento para purificar e colocar em perspectiva em nossa mente e em nosso coração o que de fato é essencial para a minha própria felicidade. Entendeu? Tudo que a gente se esforça para construir, porque de fato é o que pode trazer conforto, felicidade, bênção para a família e para a própria vida, tudo isso é secundário. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as outras coisas, é que ele falou no contexto anterior, que são as coisas que a gente ama e que a gente realmente precisa e tem necessidade, mas tudo aquilo que ele falou antes vai ser acrescentado. Se eu colocar em xeque na minha vida a minha maior prioridade, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Percebeu? Todo o restante é restante. É bênção? É. Mas não é essencial para me definir como alguém feliz. Para eu ser feliz, eu preciso estar com o meu relacionamento com Deus restaurado. Assim como Oséias teve que restaurar o seu casamento com uma mulher naquelas condições. E isso que Deus queria dele. Oséias foi bem-aventurado. No final das contas, ele trouxe Gomer para casa. Ela teve ainda altos e baixos, mas no cômputo final, ele estava no centro da vontade de Deus, mesmo chorando, mesmo sofrendo. E depois, Oséias teve o seu casamento restaurado, como Deus prometeu que restauraria Israel, a terra, do seu próprio casamento espiritual com a nação que ele escolheu. E hoje vivemos a história de um relacionamento curado. Porque a igreja hoje compõe, junto com Israel, esse grande povo de Deus, não apenas fechado numa etnia própria, como era no Antigo Testamento, mas agora com uma etnia aberta com todos os povos da terra, tanto Israel quanto a igreja e todas as outras nações, gentios e judeus, todos juntos compondo um único povo, o povo de Deus. E tudo isso tem um fator unificador, Cristo o Senhor. Cristo é o que nos une, como único povo de Deus, adorando e servindo ao Senhor. Numa unidade de propósito, uma unidade que vai realmente trazer a vitória para a gente. E essa é a grande bênção que o Senhor trouxe através da história desse profeta que fez um ato profético difícil, pesado, mas extremamente poderoso, edificante e extremamente impactante para a nossa própria vida espiritual também. Que eu, que você, meu irmão, minha irmã, que a gente possa de verdade apresentar a Deus o nosso coração por inteiro, e não apenas uma parte dele, trocando muitas vezes a adoração a Jesus juntamente com a adoração ao nosso próprio ego, às nossas próprias vontades, à nossa secularidade, nossas ideologias e visões de mundo, seja qual área for. Guarda isso no seu coração. Deus é mais do que suficiente. Você não precisa além de Jesus para poder ser feliz, alguma coisa além dele para poder ser feliz aqui na terra. Deus é suficiente. Então, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E se Deus é por mim,
Quem será contra mim?